Max Rendel e a Fraternidade Rosa Cruz. Adendo 1. Os Manifestos Rosa Cruzes, Fama, Confessio e Assertio. Fama Fraternitatis RC, ou os rumores da fraternidade da muito louvável Ordem Rosa Cruz. Aos líderes, classes e estudiosos da Europa, nós, irmãos da Ordem Rosa Cruz, oferecemos a todos que leem este nosso fama em mente cristã, nosso cumprimento, amor e oração. O único sábio e misericordioso Deus, nestes últimos dias, derramou abundantemente a sua graça e clemência sobre a humanidade, conduzindo-nos cada vez mais ao conhecimento perfeito de seu Filho, Jesus Cristo, e da natureza, para que possamos justificadamente bendizer o tempo venturoso em que vivemos. Não só nos revelou a metade até então desconhecida e oculta do mundo, mas também muitas obras e criaturas da natureza, jamais vislumbradas anteriormente. Além disso, favoreceu a emergência dos seres humanos de grande sabedoria para renomar, transformar e aperfeiçoar todas as artes, tão maculadas e imperfeitas de nossa época, para que o ser humano possa finalmente compreender sua própria nobreza e dignidade e por que é chamado de microcosmos e até onde se estende seu conhecimento da natureza. O mundo inculto não ficará muito satisfeito com isso, preferindo zombar e escarnecer. Também o orgulho e a vaidade dos eruditos são tão grandes que não conseguirão entrar em acordo. Se pudessem se reunir e examinar a multiplicidade de revelações brindadas ao nosso século, poderiam compilar um livro sobre a natureza ou um método perfeito de todas as artes. Porém, tamanha é a oposição entre eles que se mantêm ao curso antigo e temem abandoná-lo, estimando ao Papa, a Aristóteles e Galeno. Se tais autores, que tinham apenas uma pequena amostra de conhecimentos em lugar da clara e manifestada luz e verdade, estivessem vivos, agora deixariam com alegria suas falsas doutrinas. Porém, aqui há demasiada debilidade para semelhante grande obra, ainda que em teologia, física e matemática a verdade se manifeste por si mesma. O velho inimigo se mostra com sutileza e artimanhas, quando obstaculiza todo bom propósito com seus instrumentos e criaturas vacilantes. Visualizando uma reforma geral, o muito piedoso e altamente iluminado pai, nosso irmão CRC, um alemão, o chefe e fundador da nossa fraternidade, trabalhou muito durante muito tempo para realizar uma reforma tão grande. Devido à sua pobreza, embora descendente de pais nobres, aos 5 anos de idade foi posto em um convento, onde aprendeu os idiomas grego e latim. Ainda em sua fase de crescimento, por seu próprio desejo e pedido, se associou a um irmão PAL, que decidira viajar para a Terra Santa. Apesar do irmão PAL jamais ter chegado a Jerusalém, pois faleceu na ilha de Chipre, nosso irmão CRC também não retornou, mas continuou sua viagem e seguiu para Damasco, com a intenção de alcançar Jerusalém. Todavia, devido à fadiga do corpo e provocada pela longa viagem, prolongou a sua estada naquela cidade e, graças à sua perícia em medicina, foi bem acolhido entre os turcos. Por acaso ele ouviu falar dos sábios de Damcar, na Arábia, das maravilhas de que eles eram capazes e das revelações que lhes haviam sido feitas sobre toda a natureza. Tal notícia despertou o espírito nobre e culto do irmão CRC, que se interessou bem menos por Jerusalém do que por Damcar. Também não conseguiu refrear seu desejo e se colocou ao serviço dos mestres árabes, sendo negociada uma determinada soma para conduzi-lo a Damcar. Chegou a Damcar com apenas 16 anos e tinha uma estatura característica da Alemanha. Como ele mesmo testemunha, os sábios o receberam não como um desconhecido, mas como alguém que há muito era esperado. Chamaram-no pelo seu nome, revelaram-lhe certos segredos do seu período no monastério, sobre os quais ele só podia ter conjecturado, e isso o surpreendeu. Ali ele aprendeu melhor o idioma árabe, e assim no ano seguinte traduziu o livro Emi para o latim clássico, que depois carregou consigo. Nessa cidade desenvolveu sua medicina e sua matemática, de que o mundo teria justo motivo para se alegrar, se houvesse mais amor e menos inveja.
Decorridos 3 anos, tornou a embarcar com a devida aprovação nos sinos arábicos para o Egito, onde, apesar de não permanecer por muito tempo, aprendeu algo mais sobre plantas e criaturas. Depois navegou todo o mar Mediterrâneo e chegou a Fez, em Marrocos, para onde os árabes o tinham enviado. Deveríamos nos envergonhar diante da atitude benevolente desses homens sábios, que, ainda que distantes, compartilhavam as mesmas ideias, desprezando todos os libelos e compartilhando sua ciência benevolentemente através do selo do segredo. Atualmente, os árabes e os africanos enviam emissários uns aos outros, procurando compartilhar uns com os outros as suas artes e conhecer seus resultados. Se tivessem a felicidade de descobrir coisas melhores, ou então suas experiências teriam enfraquecido suas razões. A cada ano algo era esclarecido, pelo qual a matemática, a medicina e a magia, na qual os de Fez, no Marrocos, eram muito hábeis, eram corrigidas. Atualmente, a Alemanha não carece de homens eruditos, magos, cabalistas, médicos e filósofos, mas falta amor e bondade entre eles, e a grande maioria monopoliza tais segredos em proveito próprio. Na cidade de Fez, nosso irmão CRC entrou em contato com os chamados habitantes elementares, que lhe revelaram muito dos seus segredos. Igualmente, poderíamos nós, os seres humanos, recolher muitas coisas se houvesse uma unidade semelhante e um desejo de investigar e compartilhar os segredos existentes em redor de nós e dentro de nós mesmos. Sobre Fez, ele confessa frequentemente que a magia por eles praticada não era todavia pura e que sua cabala fora profanada por sua religião. Porém, apesar disso, ele sabia como fazer um bom uso dos conhecimentos que eles possuíam e encontrou ainda o melhor fundamento para sua fé, em tudo de acordo com a harmonia do mundo e maravilhosamente dentro dele em todos os períodos do tempo. Por isso ele reconhecia que em cada semente de qualquer classe existe interiormente uma árvore inteira e boa, ou então frutos. Assim, de forma semelhante está incluído dentro do pequeno corpo do ser humano um grande e completo mundo cuja religião, saúde, partes do corpo, natureza, linguagem, palavras e trabalhos estão de acordo, simpatizando em igual melodia com Deus, o céu e a terra. Aquilo que não está de acordo com isso é erro, falsidade e do diabo, que é a única causa primeira, média e última de hostilidade, cegueira e obscuridade no mundo. Também alguém pode examinar várias e até mesmo todas as pessoas sobre a face da terra e descobrir que o bom e o justo está sempre em harmonia consigo mesmo, porém que tudo o resto é manchado por milhares de equivocadas falsidades. Após 2 anos em Fez, nosso irmão CRC viajou em um veleiro com muitas coisas valiosas para a Espanha, alimentando a esperança de poder compartilhar as experiências proveitosas de suas viagens com os ilustres homens da Europa, que o acolheriam com alegria e passariam a ordenar e dirigir seus estudos de acordo com aquelas bases firmes e eficazes. Por conseguinte, debateu com os alumbrados eruditos da Espanha, mostrando-lhes os erros de suas artes, como deveriam ser corrigidos e de onde colheriam o verdadeiro indício do erro no futuro, e em que ponto deveria concordar com as fontes do passado, e também com os erros da Igreja e de toda a filosofia moralis que deveriam ser reformadas. Ele lhe mostrou ainda novas plantas, novos frutos e animais, os quais estavam de acordo com o que ensinava a filosofia antiga e propôs para eles um novo axioma, com o qual tudo podia ajustar-se completamente. Porém, para eles tudo isso era motivo de zombaria. E por ser algo novo para eles, temiam que, se agora tivessem que aprender coisas novas e reconhecer seus muitos anos de erros, aos quais já estavam acostumados e com os quais haviam ganho tanto dinheiro, sua fama de sábio poderia sucumbir-se. Aqueles que amam a inquietude poderiam muito bem responder. Ouvia sempre a mesma antífona que lhe era entoada também por outras nações, e sua emoção foi tanto maior porque ocorria ao contrário de suas expectativas, e por estar disposto a comunicar graciosamente todas as suas artes e segredos aos eruditos. Se pelo menos aspirassem a empenhar-se para aurir no conjunto das faculdades, das ciências, das artes, em toda a natureza, um axioma precisa e infalível, tal axioma, como um globo, devia orientar-se de acordo com um centro único e seria utilizado pelos sábios, como era costume entre os árabes, como uma regra.
Deveria existir na Europa uma sociedade que possuísse bastante ouro e pedras preciosas que poderia conceder aos reis para suas utilidades imprescindíveis e objetivos lícitos. Tal sociedade também se encarregaria da educação dos príncipes, que aprenderiam tudo o que Deus concedeu aos humanos de saber, a fim de habilitá-los em todas as ocasiões de necessidade e dar um conselho àqueles que dele precisassem, tal qual os oráculos pagãos. Na verdade, devemos reconhecer que o mundo já estava gerando uma grande reviravolta e sentia as dores do parto. Engendrava também gloriosos e virtuosos homens que rompiam com as trevas e a barbárie, deixando-nos um rastro a seguir. Eram a ponta do triângulo do fogo, o brilho de cujas chamas não cessam de aumentar e que, indubitavelmente, iluminará o último incêndio que abrasará o mundo. Outro sim, um desses Teofrastros, Paracelso, o fora por tendência e vocação, embora não tivesse aderido à nossa fraternidade. Lera zelosamente o livro M, iluminando e aguçando sua genialidade. Também foi interceptado em sua marcha por uma multidão confusa de homens eruditos e pseudo-sábios. Nunca pôde transmitir em paz sua meditação sobre a natureza, precisando consagrar mais espaço em suas obras para desacreditar os imprudentes do que para revelar-se em toda sua completude. Todavia, encontramos nele profundamente a harmonia que comentamos. Indubitavelmente, teria comunicado aos homens de ciência, se fossem mais dignos, uma arte superior às sutis vexações. Assim buscou uma vida livre e reservada, distante dos prazeres e da insensatez mundana. Porém, não esqueçamos nosso amado pai, irmão CRC, que após duras e penosas viagens, constatando que suas verdadeiras instruções não foram aceitas, regressou à Alemanha, país que amava cordialmente. Nesse país, ainda que pudesse ter se vangloriado com sua arte, especialmente com a transmutação dos metais, estimava muito mais o céu, seus habitantes e a humanidade, do que glórias e pompas mundanas. Entretanto, construiu para si uma confortável morada onde meditava e refletia sobre filosofia e suas viagens, sintetizando tudo num verdadeiro memorial. Nessa casa envolveu-se por muito tempo com pesquisas matemáticas e construiu muitos instrumentos de precisão, dos quais poucos foram para nós conservados, conforme compreenderão mais adiante. Após 5 anos, tornou a aspirar à reforma das artes e nas ciências. Duvidando da possibilidade de qualquer outra ajuda ou de qualquer outro apoio de espírito assíduo, pronto e perseverante, ele decidiu empreendê-la por sua conta, na companhia de um pequeno número de adjuntos e colaboradores. Para lograr esse fim, convidou 3 irmãos do seu antigo convento, que ele amava tanto: o irmão GV, o irmão JA e o irmão JO, cujos conhecimentos ultrapassavam o saber daquela época. Tais irmãos prestaram um juramento supremo de fidelidade, diligência e silêncio, rogando-lhe que registrassem cuidadosamente por escrito todas as instruções que lhes transmitisse, a fim de que os futuros membros, cuja admissão deveria efetuar-se depois, graças a uma revelação particular, não se equivocassem a respeito de uma letra sequer. Dessa maneira teve início a fraternidade dos Rosacruzes, com apenas 4 pessoas, que desenvolveram a linguagem escrita mágicas, com um grande dicionário, o qual ainda usamos diariamente para louvar e glorificar a Deus, extraindo daí uma grande sabedoria. Escreveram também a primeira parte do livro Mysterium, porém, devido ao seu trabalho ser excessivamente árduo, a grande afluência de enfermos em busca de cura começava a estorvá-los, e ainda que seu novo edifício, chamado Sancti Spiritus, já estava concluído, resolveram ampliar sua confraria, e para esse fim foram escolhidos como novos membros o primo irmão do Frá Rosa Cruz, um pintor de talento, FRP, seus secretários GG e PD, todos de nacionalidade alemã, com exceção de IA. No total, 8 membros, todos virgens que fizeram voto do celibato. Eles deviam escrever um livro onde deviam registrar todas as aspirações, desejos e esperanças que a humanidade jamais foi suscetível de alimentar. Ainda que livremente reconheçamos que o mundo tenha evoluído bastante nos últimos 100 anos, estamos seguros que nossa axiomática não será superada até o final do mundo e que também o mundo, em suas eras futuras, não verá nada diferente, porque nossa rota abarca tanto o dia em que Deus pronunciou o Fiat, faça-se, quanto o dia em que ele pronunciou Pereat, pereça.
Por isso não precisamos nos preocupar com o diabo. O relógio de Deus marca com precisão cada minuto, quando nossos relógios escassamente marcam as horas precisas. Também cremos firmemente que nossos irmãos e nossos pais, se houvessem vivido nessa época, haveriam tratado com mais rigor ao Papa, a Mahomet, Islam e aos escritores, artistas e sofistas, não simplesmente com suspiros desejando o fim da miséria. Esses 8 irmãos catalogaram e ordenaram todas as coisas de forma harmônica. Não se demandava, então, outro trabalho de grande vulto. Cada qual havia sido bem instruído, estando qualificado para ministrar os segredos de sua arte e filosofia. Ainda que desejassem compartilhar por mais tempo a companhia uns dos outros, haviam combinado a princípio que deveriam separar-se e dirigir-se a vários países distintos, não apenas para compartilhar sua axiomática com outros homens ilustres, senão para que eles próprios, noutros países, observassem algo ou algum equívoco, devendo comunicá-los uns aos outros. Seu acordo era o seguinte: 1. Que nenhum deles deveria fazer nada mais que curar os enfermos e feito gratuitamente. 2. Que nenhum deles, nem os que os seguiam, deveriam jamais usar certa classe de vestimenta, isso é, vestir-se segundo o costume do país em que residissem. 3. Que a cada ano no dia C deviam reunir-se na casa Santos Espíritos ou justificar por escrito sua ausência. 4. Que cada irmão deveria buscar uma pessoa merecedora que depois de sua morte pudesse substituí-lo. 5. Que a palavra RC deveria ser o selo, marca e caráter deles. 6. A fraternidade devia permanecer secreta por 100 anos. Comprometeram-se mutuamente a observar esses 6 artigos. 5 irmãos partiram para diversas partes. Somente permaneceram os irmãos B e D com o pai, Fra RC, durante um ano inteiro. Quando, ao cabo de um ano, eles também partiram, JO e seu primo ficaram junto dele, para que assim, em todos os dias de sua vida, tivesse a companhia de 2 dos seus irmãos. E por mais maculada que estivesse a igreja, sabemos que os irmãos nela pensavam e aspiravam profundamente pela purificação da mesma. Todos os anos se reuniam com alegria e faziam uma coletânea completa do que haviam feito. Havia um grande júbilo entre eles em compartilhar o relato verídico e sem artifícios de todas as maravilhas e milagres que Deus não cessou de espalhar pelo mundo. Todos podem estar certos que pessoas como estas, cujo encontro era obra da máquina celeste, escolhidas pelo espírito mais sábio que viveu em séculos, viveram entre eles e em sociedade na mais perfeita concórdia, na mais total discrição e o mais caridoso possível. Vivendo tal estilo de vida, ainda que suas existências transcorressem livres de dores e enfermidades, não podiam viver por mais tempo do que o determinado por Deus. O primeiro irmão dessa augusta fraternidade que morreu, e isso ocorreu na Inglaterra, foi o irmão J.O., tal como o irmão C. há tempos havia lhe predito. Ele era muito culto e conhecia com profundidade a Cabala, como demonstra o livro H, de sua autoria. Na Inglaterra era muito famoso, pois havia curado o jovem conde Earl de Norfolk, que sofria de lepra. Os irmãos decidiram que o lugar dos seus enterros devia permanecer secreto, até onde fosse possível. Atualmente não sabemos nada do que sucedeu a alguns deles, mas o posto que desempenhado por eles era ocupado por um sucessor competente. Porém, confessaremos publicamente por essas dádivas para a glória de Deus, que seja qual for o segredo que tenhamos aprendido no livro M, ainda que nossos olhos contemplem a imagem e configuração de todo o mundo, não nos foram revelados nossos infortúnios, nem a hora da morte, que somente é conhecida pelo próprio Deus, o qual dessa maneira nos conservaria num estado contínuo de preparação. Essa questão será tratada mais explicitamente em nosso Confécio, no qual também enunciaremos as 37 causas pelas quais revelamos agora nossa fraternidade, fazendo a oferta livre, espontânea e gratuita dos mistérios tão profundos e a promessa de mais ouro do que o fornecido pelas 2 Índias ao rei da Espanha, porque a Europa está grávida e ela vai dar à luz um robusto rebento que seus padrinhos cobrirão de ouro. Após a morte do irmão J.O., o irmão R.C. não cessou suas atividades.
E assim que pôde, convocou os demais irmãos, e supomos que foi nessa época que foi feita a sua tumba, embora nós, os mais jovens, ignorássemos até então absolutamente a data da morte do nosso bem-amado pai R.C., e não estivéssemos de posse, a não ser dos nomes dos fundadores e de todos aqueles que os sucederam até nós. Soubemos, todavia, guardar em memória um mistério que A, o sucessor de D, o último representante da segunda geração, que viveu com muitos dentre nós, confiou a nós, representantes da terceira geração, num misterioso discurso sobre os 120 anos. Confessamos, aliás, que após a morte de A, nenhum de nós conseguiu o menor detalhe a respeito de R.C. e sobre seus primeiros irmãos, exceto o que é relatado em nossa biblioteca filosófica, entre outras, nosso Axiomática, obra capital para nós, o Rota Mundi, a obra mais sábia, e Proteus, a mais útil. Não sabemos, portanto, com certeza se os representantes da segunda geração possuíam a mesma sabedoria que os da primeira e se tiveram acesso a todos os mistérios. Contudo, lembremos ainda ao atento leitor que foi Deus quem preparou, aprovou e ordenou o que aprendemos aqui mesmo sobre a sepultura de FRC e que proclamamos agora publicamente. Nós lhe somos tão fielmente dedicados que não tememos a revelação, numa obra impressa, de nossos nomes de batismo, de nossos pseudônimos, de nossas assembleias, de tudo o que se deseja saber de nós, contando que, contrapartida, as pessoas se dirijam a nós com modéstia e que as respostas sejam cristãs. Agora vem o verdadeiro e fundamental relato do atualmente iluminado homem de Deus, Fra CRC, que é o seguinte. Após a morte física de A, na Gália Narbonensis, sucedeu nosso amado irmão NN, que adotou o seu nome, após vir a nosso encontro para fazer o solene juramento de fidelidade e segredo, nos informando confidencialmente que A lhe havia assegurado que essa fraternidade não permaneceria tão oculta, mas que seria benéfica, útil e recomendável a toda a nação alemã, que de forma alguma envergonha-se do seu estado. No ano seguinte, após NN haver concluído seu aprendizado, planejou viajar, munido de tão respeitável viático e da bolsa de um fortunato. Todavia, sendo um bom arquiteto, idealizou restaurar e modernizar essa morada para torná-la mais adequada aos propósitos da Irmandade. Nessa reforma, interessou-se por uma placa memorial que havia sido fundida em bronze, Messing, e sobre a qual estavam inscritos os nomes dos primeiros membros da ordem e algumas outras inscrições. Pretendia deslocá-la para uma câmara mais conveniente, pois onde ou quando Fra CRC, nosso amado pai e fundador, havia morrido, ou em que país fora enterrado ou fora conservado em segredo pelos irmãos, que nos antecederam, sendo por nós desconhecido. Na placa mencionada estava cravado um grande prego, maior que os outros. Assim, quando foi arrancada com força, trouxe consigo uma grande pedra proveniente da parede fina, o rebote de uma porta escondida, destampando-a. Então derrubamos com alegria e esperança o resto da parede, desobstruindo a porta. Sobre a porta estava escrito, em caracteres de grande formato: após 120 anos serei aberto, seguido da data antiga. Temos, graças a Deus, e aspirando consultar em primeiro lugar a rota, nossa obra sobre os ciclos, detivemos nosso trabalho. Mas tornamos a nos referir à nossa Confessio Fraternitatis, pois o que aqui publicamos é para auxiliar aqueles que são dignos. Contudo, para os indignos, segundo a vontade de Deus, ela terá pouca utilidade. Da mesma forma como nossa porta se abriu de modo maravilhoso ao cabo de tantos anos na Europa, uma porta também deverá se abrir, logo que o muro de tijolos seja afastado. Ela já é visível. São muitos os que a esperam com intensidade. Na manhã seguinte abrimos a porta e aos nossos olhos surgiu uma galeria abobadada de 7 lados e cantos, cada um deles medindo aproximadamente 1,5 metro de largura por 2,5 metros de altura. Embora o sol jamais brilhasse dentro dela, estava iluminada com uma outra luz, a qual aprendera a fazê-lo com o próprio sol, e estava situada na parte superior e no centro do teto. No meio, e em vez de lápide, havia um altar redondo coberto com uma chapa de bronze, tendo nela gravado ACRC, esse compêndio do universo, construí durante minha existência para ser meu túmulo. À volta do primeiro círculo ou borda constava: Jesus é meu tudo.
No centro viam-se 4 figuras encerradas em círculos, cujas inscrições eram as seguintes: em nenhuma parte existe o vácuo, o jugo da lei, a liberdade do Evangelho, a glória íntegra de Deus. Estava tudo claro e resplandecente, como também os 7 lados e os 2 heptágonos. Então reunimos, ajoelhamo-nos e rendemos graças ao único, sábio e poderoso Deus, que nos ensinara mais do que poderia haver descoberto todas as mentes humanas, e então glorificamos seu santo nome. A galeria foi dividida em 3 partes: a superior ou teto, a parede ou lado e o piso ou chão. Em relação ao teto, não nos deteremos muito por enquanto, porém estava dividido em triângulos, dispostos nos 7 lados até o centro luminoso. Porém, o que nele estava contido, vós, se de acordo com a vontade de Deus aspireis pertencer à nossa fraternidade, contemplareis com seus próprios olhos. Contudo, cada lado ou parede estava subdividido em 10 figuras, cada qual com suas várias estampas e sentenças particulares, conforme fielmente exibido e explicado no Concentratum Compendium, aqui em nosso livro. O piso também estava dividido em triângulos, porém, devido a estar descrito nele o poder e a regência dos governantes inferiores, os astros, não podemos descrever isso por recear o abuso de um mundo cheio de maldade e afastado de Deus. Porém, aqueles que estão previstos e têm o antídoto celestial, que sem medo pisam e destroem a cabeça da velha e maligna serpente, que nos nossos dias está muito presente. Cada lado ou parede possuía uma porta ou armário, onde estavam diversos objetos, especialmente todos os nossos livros, que de todas as formas já possuímos. Entre eles estavam o vocabulário de Theop, Parhou, Theophrastus, Paracelsus de Hohenheim, e com os quais, sem artifícios, estudamos diariamente. Também encontramos o Itinerarium e Vitam, o livro de viagem e biografia de C.R.C., dos quais muito deste relato é baseado. Em outro armário estavam espelhos de várias virtudes, como no outro lugar haviam pequenos sinos, lâmpadas acesas e, mais do que tudo, havia maravilhosos cantos artificiais que foram construídos com o objetivo de que, se algo chegasse a suceder com a ordem ou fraternidade, acabando-se depois de centenas de anos, poderia tudo restaurar-se novamente por meio dessa única abóbada. Como até aquele momento ainda não havíamos percebido os restos mortais do corpo do nosso cuidadoso e sábio pai, removemos o altar a um dos lados e levantamos uma forte placa de bronze. Encontramos o corpo perfeitamente conservado, intacto e sem deteriorização alguma. Artificiosamente parecia como se estivesse vivo com todos os seus ornamentos. Em sua mão portava o livro de pergaminho com letras douradas, chamado T, que depois da Bíblia é nosso maior tesouro e compreensivelmente não está sujeito ao julgamento do mundo. Ao final desse livro acha-se o seguinte: uma semente foi plantada no peito de Jesus. C. Ross C. originou-se na nobre e famosa família alemã da R.C., um homem aceito nos mistérios e segredos do céu e da terra através das revelações divinas, cogitações sutis e da persistente labuta de sua vida. Em suas viagens pela Arábia e África, reuniu um tesouro ultrapassando o dos reis e imperadores. Não o achando, porém, adequado para sua época, conservou-o secretamente para ser descoberto pela posterioridade e nomeou os herdeiros leais e fiéis de suas artes, e também do seu nome. Edificou um microcosmo correlacionado em todos os movimentos ao macrocosmo, e finalmente redigiu esse compêndio das coisas passadas, presentes e futuras. Em seguida, tendo já ultrapassado um centenário, embora não atribulado por nenhuma enfermidade, que jamais sofrera em seu próprio corpo e tampouco permitirá que outros a sofressem, mas chamado pelo Espírito de Deus, entre os últimos amplexos de seus irmãos, entregou sua alma iluminada a Deus, seu Criador. Um pai amado, um irmão afetuoso, um mestre leal, um amigo sincero, a que permaneceu oculto por seus discípulos durante 120 anos. Haviam assinado logo abaixo: 1. Fra, I-A-F-R-C-H, escolhido por C.R., chefe da fraternidade. 2. F.R.G.V.M.P.C. 3. Fra R.C., o mais jovem herdeiro do Espírito Santo. 4.
Fra BMPA, pintor e arquiteto. 5. FR GGMPI, cabalista. Do segundo círculo. 1. Fra PA, matemático, sucessor do irmão IO. 2. Fra A, sucessor Fra PD. 3. Fra, sucessor do pai CRC, triunfador no Cristo. Ao final estava escrito o seguinte: de Deus nascemos, em Jesus morremos, pelo Espírito Santo revivemos. O irmão CRC nasceu em 1378 e viveu 106 anos. Assim, morreu em 1484. Sua tumba foi descoberta 120 anos depois, ou seja, no ano de 1604. Nessa época já havia morrido os irmãos O e D. Porém, onde se encontrará o lugar de suas sepulturas? Não duvidamos que o mais velho dos irmãos, no instante do seu sepultamento, foi objeto de cuidados especiais e que também teria tido uma sepultura secreta. Também esperamos que o nosso exemplo estimulará outros irmãos a procurar com mais cuidado pelos nomes que revelamos com tal finalidade e a encontrar o local de suas tumbas. Célebres e apreciados, geralmente por sua arte médica, nas mais antigas gerações, eles podem talvez com efeito contribuir para ampliar o nosso Gaza, ou pelo menos para compreendê-lo melhor. Quanto ao minutum mundo, ao pequeno mundo, nós o encontramos conservado noutro pequeno altar, realmente mais admirável do que possa ser imaginado por qualquer homem de discernimento. Todavia, nós não o descreveremos enquanto não tiver creditado um voto de confiança na nossa fama fraternitatis. Em seguida, tornamos a cobrir o túmulo com as placas e sobre elas colocamos o altar e tornamos a fechar a porta, fechando todos os nossos selos, antes de decifrar algumas obras, baseando-nos nas diretrizes do nosso Rota, nosso tratado sobre os ciclos, entre outros sobre o livro M. Roch, cujo autor é o doce MP, e que é útil como um tratado de atividades domésticas. Em seguida, segundo o nosso costume, separamo-nos novamente, deixando nossas joias a seus herdeiros naturais. E assim aguardamos a resposta e julgamento dos eruditos e dos não eruditos sobre as nossas revelações. Ainda que conheçamos a amplitude de uma reforma geral divina e humana, que contentará tanto os nossos desejos quanto as esperanças de todos os seres humanos, não é mal, com efeito, que o sol, antes do seu despertar, projete no céu uma luminosidade mais clara ou escura, que alguns se anunciem e se reúnam para promover nossa irmandade pelo seu número e pelo prestígio do cânon filosófico idealizado e ditado pelo nosso pai C, ou mesmo para deleitar-se com humildade e amor de nossos alienáveis tesouros, curando as misérias deste mundo e não lidando com tanta cegueira e com as maravilhas divinas. Porém, para que cada cristão também possa apreciar a nossa piedade e probidade, professamos publicamente o conhecimento de Jesus Cristo, nos termos claros e nítidos em que ele, nessa época, tem sido proclamado na Alemanha, e onde certas províncias famosas o mantêm e o proclamam atualmente contra todos os entusiastas, heréticos e falsos profetas. Nós também celebramos os sacramentos instituídos pela primeira Igreja Reformada, com as mesmas fórmulas e cerimônias. Na política, reconhecemos o Império Romano e a Quarta Monarquia como nosso regente e como regente dos cristãos. Apesar do conhecimento que possuímos em relação às mudanças que irão ocorrer e de nossa profunda aspiração em divulgá-las àqueles que são instruídos por Deus, eis nosso manuscrito, que está em nosso poder. Nenhum ser humano nos colocará fora da lei, nem nos entregará aos indignos, sem a permissão do Deus único. Colaboraremos secretamente com essa causa benéfica segundo a vontade divina, porque nosso ouro não é cego como acreditam e profetizam os pagãos, porém, ele é a joia da igreja e a honra do templo. Nossa filosofia não é tampouco nenhuma novidade, ela é conforme a que herdou Adão após a queda e que foi praticada por Moisés e Salomão. Ela não questiona ou refuta diferentes teorias, porque a verdade é única, sucinta, sempre idêntica a ela própria, pois adequando-se a Jesus e todas as suas partes e em todos os seus membros, ela é a imagem do Pai, como Jesus é seu retrato. É o equívoco dizer que o que é verdadeiro em filosofia é falso em teologia. O que Platão, Aristóteles e Pitágoras estabeleceram, o que Enoch, Abrão, Moisés e Salomão confirmaram,
naquilo que está em concordância com a Bíblia. O grande livro das maravilhas corresponde e descreve uma esfera ou um globo em que todas as partes estão equidistantes do centro, ciência em que trataremos mais profundamente na Conferência Cristã. Quanto ao que se refere em nossa época ao enorme sucesso da arte ímpia e maldita dos fazedores de ouro, que incita de forma muito singular uma multidão de lisonjeadores evadidos das prisões e maduros para o cadafalso a cometer grandes vilezas, abusando da boa-fé e da ingenuidade de muitos indivíduos, a ponto de alguns acreditarem em sua probidade, que a transmutação metálica é o ápice e o cimo da filosofia, que é necessário dedicar-se completamente a ela e que a fabricação de massas e de lingotes de ouro agrada de forma especial a Deus, mediante preces irrefletidas, mediante expressões doentias e inúteis. Eles esperam conquistar um Deus cuja onisciência penetra em todos os corações. Eis o que proclamamos publicamente: tais concepções são falsas. Testificamos que para os verdadeiros filósofos a fabricação de ouro é senão um parergon, um trabalho preliminar, de pouca importância, um entre milhares de outros tantos os que têm em seu repertório e que são muito mais importantes. Assim afirmamos as palavras do nosso bem-amado pai, CRC. Ó, ouro, nada mais do que ouro. Aqueles a cujos olhos toda a natureza se revela não se deleita por poder fabricar ouro e domesticar demônios, mas segundo as palavras de Cristo, se alegra por contemplar o céu abrir-se, os anjos do Senhor subir e descer, e seu nome inscrito no livro da vida. Também testificamos que, sob o nome de alquimia, foram apresentados muitos livros e ilustrações para a glória de Deus, como os denominaremos em sua devida época, dando aos puros de coração um catálogo ou registro deles. E rogamos a todos os homens de ciência que redobrem sua prudência à leitura desses livros. O inimigo não cessa de semear seu joio, até encontrar alguém mais forte que o extirpe. Assim, de acordo com a vontade e pensamentos do nosso pai CRC, nós, seus irmãos, pedimos novamente aos sábios e eruditos de toda a Europa que leiam essas nossas fama, traduzido em 5 idiomas, e confécio em latim, e que, se lhes aprouver, poderão deliberar considerando essa nossa oferta, e julgarem a época atual com todo o desvelo, e declararem sua opinião por impresso, seja como uma communicatio concilium ou singulatim, conjuntamente ou isoladamente. Assim que nesse momento não tenhamos mencionado nossos nomes e reuniões, as opiniões de todos, não importa a língua que professem, chegarão com certeza até as nossas mãos. E todos aqueles que indicarem seu nome receberão uma resposta de alguma forma, ou pessoalmente, ou, se tiverem algum problema com isso, por escrito. Proclamamos que aquele que nutra a nosso respeito seriamente e cordialmente, ao dirigir-se a nós, será por isso beneficiado em corpo e alma. Todavia, aquele que seja falso em seu coração, ou os ambiciosos de riquezas, não nos causará nenhum mal, mas atrairá para si a ruína e a destruição absoluta. Em relação à nossa morada, ainda que 100.000 pessoas tenham dela se aproximado e quase a contemplado de perto, permanecerá para sempre intocável, indestrutível e oculta para o mundo perverso, à sombra de tuas asas, ó Jeová. Os irmãos da Fraternidade Rosa Cruz.